de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Pergunta da TV Chico Xavier. Como proceder no trabalho de comunicação com os espíritos? Como Proceder no trabalho da comunicação com os espíritos. eu sempre digo, que conversar é uma possibilidade aberta a todos. E nós podemos, entre nós, conversar com quem nós queremos, nós podemos escolher o que queremos conversar. Vamos conversar coisas produtivas, vamos conversar coisas improdutivas, de acordo com o nosso desejo, com o nosso arbítrio. No mundo espiritual, há um ditado que diz assim, na terra, os nossos avós e pais diziam assim, cuidado, menino, me dizes com quem andas e sabereis quem és. É um ditado antigo, ou seja, se você está andando com gente má, você vai para o mal. Os espíritos dizem assim, pelo teu pensamento, eu sei com quem andas. Ou seja, pelo nosso pensamento, pela aura que vamos desenvolver com o que pensamos, ele sabe se estamos pensando no bem ou estamos pensando pelo mal. Então, conversar com os espíritos é um direito que nós temos. Resta escolher que tipo de diálogo nós queremos ter com os espíritos. E aí, mais uma vez, eu entro no desenvolvimento da mediunidade, que não é privilégio de ninguém. Mediunidade é um karma. Por que ele é um karma? Porque o médium, à medida que ele descobre que ele se comunica com entidades, ele tem dois caminhos a escolher. Comunicar-se com qualquer entidade, ou comunicar-se com as melhores entidades. E para isso ele precisa se educar. Para isso ele precisa se preparar. Se ele, por exemplo, se educar para conversar coisas boas, edificantes, ler leituras evangélicas, se dispor a trabalhar no bem, ele vai ter a simpatia dos bons espíritos. Para isso ele precisa ter disciplina. Disciplina de horário, disciplina de alimentação, disciplina mental e disciplina proposital. O que quer dizer isso? Propósito de praticar o bem. Espíritos do bem vão se sentir seguros, dispostos a contribuir com aquele que deseja ser um porta-voz das suas mensagens. Se, no entanto, ele for um indisciplinado, e a gente vê isso até em casas de orientação espírita, chega no trabalho espiritual, faltando 15 minutos para começar o trabalho. Vem da rua, dirigindo um carro, no movimento, atravessando o sinal, ouvindo uma série de coisas. Chega cansado, vindo do trabalho. Será que ele tem condições de produzir uma boa obra? Será que ele está elevado o suficiente para trabalhar? Isso se vê pela produção. Porque não existe o milagre, existe o trabalho. O milagre é o trabalho. Sentado, não vai haver milagre nenhum. O indivíduo que está omisso, sentado numa cadeira, quer esperar que alguém trabalhe por ele, ele vai, lamentavelmente, descobrir que não existe quem trabalhe pela gente. Aquele que trabalha, está trabalhando para ele. Tu pode ser beneficiado, mas o trabalho é dele. As recompensas serão dele e não serão suas. Bom, tudo bem. Então, dessa forma, se ele não se disciplina, com quem é que ele vai trabalhar? Com espíritos indisciplinados como ele. Qual é a recomendação para um bom trabalho? Pegaram 1 hora antes, entrar na casa espírita, fazer uma oração, ficar quieto, leia. Quando estiver perto de meia hora antes de começar os trabalhos, você começa a se compenetrar, ouvir uma música elevada, um pensamento elevado, não permita que pensamentos infiltrantes, que os espíritos infelizes ficam na rua, mas jogam no campo mental, ideias. Então, você está lá esperando um trabalho,
e está pensando numa coisa que vai fazer depois do trabalho, ou que aconteceu durante a tarde. Você está misturando vibrações que poderão lhe prejudicar. Então, Emmanuel disse para Chico Xavier uma palavra, nós podemos sintetizar tudo. Como é que eu me preparo para o trabalho? Emmanuel disse, 3 fatores. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Pois eu digo assim, a disciplina é o instrumento básico que, unido à fé e à vontade de servir, aproxima espíritos do bem, para que o trabalho mediúnico seja de grande competência. Porém, se você não está disposto a essa disciplina, se alimentou pesado durante o dia, alguns até beberam durante o meio-dia, fofoquearam, caluniaram, conversaram coisas difíceis, durante o dia mandaram mensagens desajustadas, não cabíveis naquele ambiente vibratório. Eu pergunto, você acha que está em condições de produzir um bom trabalho? Eu lhe direi que você não vai produzir um bom trabalho. E lhe direi mais. Você, pelo campo da mediunidade, pelo intercâmbio, se você não educar-se, não se preparar, você pode ficar à mercê dos espíritos infelizes. Que podem, inclusive, lhe usar. Inicialmente para a prática dos seus interesses. E depois começar um processo que vai desde a obsessão à subjugação. Então, a espiritualidade é uma coisa muito séria. Eu direi o que eu ouço dos espíritos. A maior parte dos espíritas, que são doutrinadores, preceiros e trabalhadores de orientações, têm desencarnado muito mal. Quando chegam à pátria espiritual, chegam com um rótulo de insucesso, porque não se disciplinaram, porque não se prepararam, porque não se dispuseram a esse tipo de tarefa. E não pode ser uma tarefa que a gente ouve, às vezes, de alguns irmãos. Eu quero ser um médium. Como se, por exemplo, aquele que atende a porta, aquele que conduz no passe, aquele que doutrina, aquele que distribui roupa, fosse o menos importante do que ser médium. O espírita hoje é um rótulo. Tem muita gente que diz ser espírita para dizer que é algo diferente na sociedade. Mas é um espírita apenas pela voz. Não é um espírita pelo ato. Não é espírita pela aplicabilidade do conhecimento espírita. E o médium também quer ser médium. Se ele souber que a tarefa do médium existe renúncia, existe comprometimento. Por exemplo, você tem um horário para fazer a leitura do seu evangelho, tem que ser naquele horário. Se é domingo, tem que ser domingo. Mas hoje eu gostaria de jantar fora. Faça isso depois. Mas esse compromisso tem que ser mantido. Assim num trabalho espiritual também. Assim acontece às segundas-feiras na TV Chico Xavier. Não interessa se é Natal, não interessa se é Ano Novo, não interessa se é Carnaval. Se é dia 1º de maio, como foi há pouco, na segunda nós estaremos sempre o quê? Cumprindo o dever. Salvo ser dispensado pelos espíritos amigos devido a outros compromissos ou outros afazeres. Mediunidade é tarefa. Mediunidade é responsabilidade, com o qual ele será cobrado quando voltar para a pátria do espírito. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.